a gente não pensa, mas, cara, É uma tanque não é logística ferrada, não é um carro Volkswagen, não é um Exatamente. sedanzinho que você não precisa se preocupar, assim, que você sabe que o carro vai funcionar, não é isso? E até hoje a Rússia bate no peito e fala que ela que venceu a Segunda Guerra, né? Ela venceu. Vamos falar assim o seguinte: a Rússia, ela protagonizou os combates mais Decisivos ali. duros, sabe? Vamos dizer, existe uma fase de ofensiva alemã que vai se estender até novembro de 1942, quando os alemães estão lutando na cidade de Stalingrado e também avançando rumo sul para tomar o Cáucaso, onde tem o petróleo. Eles chegam a conquistar, se não me falha a memória, Maikop, uma das cidades. E eles, assim, tentam recuperar ali as refinarias para começar a tirar petróleo, mas são gotas que os caras conseguem tirar, nada. E está muito danificado. Só que em novembro de 42 acontece a Operação Urano, né, que vai cercar o 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado e vai acabar com as chances dos alemães de vencerem aquela ofensiva. Quando Stalingrado, a campanha de Stalingrado é encerrada em janeiro de 43, fevereiro, na verdade, 2 de fevereiro de 43, o 6º Exército, que é a unidade mais profissional do mundo, né, uma unidade militar mais profissional do mundo, a mais bem armada do mundo, vai ser virtualmente eliminada. Não virtualmente, literalmente eliminada. Vai ser literalmente eliminada. E os alemães, depois disso, eles realmente só podem fazer ações localizadas. Eles não têm mais capacidade de fazer grandes ofensivas, assim, regionais, não. São só pequenas ações localizadas. E quem é que protagoniza a batalha? Quem é que realiza a ofensiva, as ações em campo? Quem é que executa os movimentos em pinça com os tanques, a pinça norte, a pinça sul, fecha e coloca os infantes para poder combater os infantes alemães e a troca de tiro, sabe, por metros de terreno, casa a casa ali em Stalingrado? Quem é que protagoniza isso tudo? É o Exército Vermelho. É o Exército Vermelho. Quem é que vai expulsar os soviéticos, quem vai expulsar os alemães do Cáucaso? O Exército Vermelho. Quem vai expulsar os alemães da Ucrânia depois da derrota em Kursk, por exemplo, em 1943? É o Exército Vermelho. Então, se você tem um ponto de vista, né? Se você quer fazer uma análise assim, digamos, pegar uma enciclopédia e ver em quantos artigos tem escrito vitória soviética, você pode muito bem acreditar que os caras ganharam sozinhos, né? Ou são os grandes campeões, vamos dizer. Mas até onde eu cheguei em leitura e em pesquisa, eu considero que essa vitória ela é possível graças à escora que eles estavam recebendo. Os soviéticos tinham uma escora fortíssima, que eram os suprimentos que eles recebiam dos Estados Unidos e do Reino Unido, da Inglaterra. Tá? Evidências de que isso aí é a realidade são muitas. Mas você pode entender que já no ano de 1942, o número de cidadãos soviéticos sustentados por comida norte-americana, comida que vinha dos Estados Unidos, chegou a 5 milhões de pessoas. Caramba! 5 milhões de pessoas. Então os Estados Unidos embolsou uma grana violenta, né? Na verdade, a grana que eles investiram nesse armamento para a União Soviética, eu creio que nunca foi paga, não, sabe? Ou pelo menos na maior parte não foi paga, não. Mas eles não pretendiam que isso fosse pago. Realmente eles já imaginavam que não fosse pago. Porque os Estados Unidos, cara, tava pagando justamente pelo sangue dos caras. Tava pagando pelo sangue, né? Luta aí, entendeu? Que aí ajudar porque ele sabe que poderia chegar lá, né? Se os seus não morrer, vai ter que morrer os meus. Então ele tava investindo ali. Eles estavam investindo em manter os caras na luta, realmente. Pra não ter que morrer, menino. Em questão de grandeza, assim, era quantos milhões de cada lado, mais ou menos? Tem alguma estimativa ou não, Júnior? É difícil, né? É difícil de fazer um número certinho assim pra você, mas assim,
O Exército Vermelho, ele chega a picos quer ver, ó, 6, 7 milhões de homens e mulheres, né, em serviço, porque só de mulheres, no total, foi 800 mil mulheres que se fizeram serviço, prestaram serviço durante a guerra, né? 800 mil mulheres. Então é muita gente, cara. Picos que eu falo é porque nem sempre você tem esse número todo servindo ao mesmo tempo. Sim. Morreu, um bocado tá ferido, um bocado tá no hospital. Enfim, não tem como pegar um único número e dizer que assim, na Segunda Guerra foi esse. Os números oscilam, né? Os alemães, por exemplo, assim, estima-se que no total mesmo, né, 10 milhões de alemães serviram durante a guerra, mas isso não é ao mesmo tempo, é ao Período de longo anos dos ali. 6 anos ali. Tá? Então é muita gente. Nesse caso, cara, da União Soviética, você tem armas importantíssimas, como, por exemplo, os lançadores de foguete, os Katyusha, né, famosos lançadores de foguete Katyusha, que foram padronizados em plataformas norte-americanas, em chassi de caminhão norte-americano. Que era um caminhão com uma montagem atrás de 16 foguetes, como se fossem lançadores, né? Aí lançava aqueles 16 foguetes um atrás do outro para poder cair no terreno ali, espalhar a explosão pelo terreno. Tá? Isso é extremamente eficaz, extremamente eficaz. Começou os russos começaram a guerra com o Katyusha na base de um caminhão que era o Gaz AA, Gaz GAZ-AA. Esse caminhão era essencialmente um caminhão da Ford de 1929, que eles tinham comprado a licença e começaram a fabricar lá. Então, ainda em 1941, 2 ali, esses Gaz AA eram a base dos caminhões desses lançadores de foguete Katyusha. Só que já era um caminhão defasado em mais de 10 anos, né? Um caminhãozinho. E os caminhões norte-americanos, os Studebaker, 2,5 toneladas, eram muito mais robustos. Quando esses caminhões começaram a chegar lá em número mesmo, em 1943, os engenheiros soviéticos começaram a testar esses caminhões como plataforma de lançamento de mísseis, de foguetes. E essa experiência deu muito certo, sabe? Eles batizaram isso de BM-13N. BM-13 era o Katyusha N. Esse N é de normalizado. Normalizado, quer dizer, essa aqui é a produção em série vai ser assim. Então os caminhões eram fabricados nos Estados Unidos, embarcados para a Rússia. Lá na Rússia eles eram montados como plataformas de foguete e enviados para a linha de frente. Entende? Então o Katyusha BM-13N é baseado no caminhão norte-americano Studebaker US-6. Quantos Studebaker US-6 foram entregues para a União Soviética? 100 mil, velho. Caraca, 100 mil? 100 mil. Só desse modelo. Só desse modelo. Sem Nossa, contar os Estados Unidos investiu pesadaço, né? Pesadaço. Pesadaço. Ó, de combustível de aviação, que os russos não tinham... Eles não tinham maquinário, indústria para atingir a alta octanagem do combustível de aviação norte-americano. Então eles vendiam combustível de aviação para eles, de alta octanagem, que era necessário para voar alguns aviões que também eram cedidos pelos próprios americanos, né? Como parte do Lend-Lease. Além de comida, uniformes, maquinário industrial. Maquinário industrial, isso é muito importante. Porque o que a gente vê realmente em campo e o que a gente costuma contar que os soviéticos realmente tinham de produção própria, os tanques deles, por exemplo, eram de produção própria. T-34, KV-1,
posteriormente o IS-2, toda a série ISU, né, Su-152, ISU-152, tudo isso eram veículos domésticos, eram veículos próprios de design e produção russa, né? Só que eu já vi diversas fotos assim das fábricas de tanques, né? E nessas fábricas de tanques estão lá atrás as operatrizes industriais que fabricam os veículos. Milwaukee Steel Mill, alguma coisa, né? Ou seja, é uma operatriz industrial importada dos Estados Unidos, que estava fazendo aqueles tanques lá, estava fabricando aqueles tanques lá. E uma outra coisa que a gente raramente para poder pensar, né? A quantidade de tanques que os soviéticos produziram é reflexo da capacidade deles de concentrar a indústria nacional para produzir tanque. Eles basicamente concentraram sua produção em tanques. Por quê? Porque outros veículos auxiliares estavam vindo importados, tipo caminhão, Jeep, né? Estavam vindo importados. Então, cara, na real, o valor do tanque para o combate é pequeno se você não tem condição de manter ele abastecido. Oh, verdade. Bebe muito combustível. Quebra muito fácil. Né? Os caras lá dentro precisam de comida, precisam de munição. Então, para você manter um tanque correndo assim o tempo inteiro, sabe, em constante ofensiva, como eles conseguiram fazer de 43 adiante, os soviéticos engataram uma ofensiva atrás da outra, cara. A ofensiva de verão, que é seguida por ofensiva de inverno, que aí é seguida por outra ofensiva de verão, uma atrás da outra. Para recuperar o território, espaço. o espaço todo, e também invadir a Europa, né, e a Alemanha. Eles tinham uma cadeia logística extremamente robusta, que também era integrada por veículos norte-americanos, né? Os soviéticos usaram muito cavalo, dependente de muita carroça também para poder transportar a tropa, sim. Mas no caso do abastecimento dessas unidades blindadas, por exemplo, era feito por caminhão. E se você não tiver uma cadeia de caminhão indo e voltando assim, ó, com barril de gasolina e peça, e os mecânicos correndo atrás para poder... Porque quebrava e tem que consertar e mandar para frente de novo. Você não consegue manter esse tipo de situação. A gente não pensa, mas, cara, tanque não é não é um carro Volkswagen, não é um sedanzinho que você não precisa se preocupar assim, que você sabe que o carro vai funcionar, não é isso? O carro vai funcionar. O tanque não, ele vai quebrar, cara, ele vai quebrar. Então... Muita insalubridade também, né? Só lugar zoado. Só lugar zoado, não tem autoestrada, é pancada o tempo inteiro. Então, a taxa de manutenção é muito alta. Nossa, imagino. Então, é assim... Uma coisa que a gente também não faz a conta muito fácil. Os soviéticos, eles conseguiram o sucesso deles em solo muito decorrente do sucesso deles no ar, né? A dominância do ar pelos soviéticos em 43 adiante. E muitas vezes isso é atribuído somente ao valor do piloto soviético, que tinha se tornado experiente, estava derrubando avião alemão e tal. Mas olha só. O que vai acontecer a partir do verão de 1943, ou seja, maio, junho, julho de 43? Vai acontecer a ampliação muito grande, ampliação assim, em muitos números mesmo. A gente teve uma minissérie ano passado chamada Mestres do Ar, que muita gente viu aí, passou acho que na Apple TV, né? Estava disponível na Apple TV, muita gente já viu. Eu pessoalmente nem gosto dela, mas eu tô puxando porque pode ser que fique fácil para a pessoa relacionar. Mestres do Ar. A quantidade de aviões de bombardeio norte-americanos que chegou na Inglaterra para bombardear a Alemanha, a indústria alemã, foi imensa. Imensa. Tá escrito no jornal. É coisa de, assim,
centenas de aviões por missão. O que isso impacta diretamente no esforço de guerra alemão lá na União Soviética? Tá lá longe. Impacta o seguinte: para enfrentar esse novo cenário que os alemães não imaginavam que fosse acontecer, eles não imaginavam que isso poderia acontecer com eles num tempo tão curto. Eles não conseguiam ampliar a indústria armamentista deles de maneira chocante da noite para o dia, não conseguiam. Por quê? Fato número 1. Eles estão desde 1939 sob bloqueio econômico efetivado por bloqueio naval britânico, porque a Marinha de Guerra Britânica é imensa e consegue bloquear a Alemanha de receber suprimentos, digamos, de fazer negócio com outras nações, de fazer negócio com o Brasil, por exemplo, qualquer outro país da América do Sul. Então, os alemães já têm que operar com indústria em déficit, com indústria com restrição de matéria-prima desde 1939. Ou seja, a indústria deles tem que trabalhar sempre em regime de emergência, sabe? Sim. Isso significa que eles não podem simplesmente duplicar a quantidade de produção de canhões antiaéreos que eles vão precisar para poder derrubar esses novos aviões americanos que estão chegando lá. Eles não têm condição de dobrar a quantidade de fábrica. Sim. Porque não tem matéria-prima, não tem operatriz industrial, não tem logística para poder simplesmente Às vezes não tem tecnologia. Não tem, pode ser também. Mas eles têm que resolver o problema daqueles centenas de aviões que estão voando em cima da cabeça deles todo dia agora para lançar bomba em cima de indústria. Nossa. Como que você vai resolver isso? Você vai resolver isso emergencialmente retirando as armas antiaéreas que estão lá na União Soviética, defendendo sua linha de frente lá na União Soviética e trazendo de volta para casa. Nossa. Para atirar em avião americano que está lá em cima agora. Ao fazer isso, você está enfraquecendo sua linha de frente lá na União Soviética. Entende? A quantidade de armas antiaéreas alemãs lá na União Soviética vai diminuir muito. E avião de caça para poder derrubar esses aviões? Você consegue duplicar a produção de avião de caça? Também não. Você vai ter que tirar os caras de onde? Que é demorado. Lá da União Soviética também. E trazer eles de volta para casa. Então, no verão de 43, você tem um decréscimo muito grande do número de peças antiaéreas alemãs no fronte leste, na frente da União Soviética, e também do número de aeronaves de caça alemãs lá na União Soviética. O que abre o cenário para os soviéticos, então, dominarem o espaço aéreo lá na frente de batalha deles. Com o espaço aéreo dominado, eles conseguem fazer as ofensivas deles em solo. Então, aí você vai me dizer que a União Soviética ganhou a guerra sozinha? Com certeza não, né? Não faz sentido nenhum. Faz sentido. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.